Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo na epístola. Presbítero, por favor, varão. Na epístola de 1 João. Glória a Deus. Aleluias. Primeira João, capítulo de número 1. É lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Primeira João, capítulo 1, verso de número 6 e verso de número 7. Olha o que diz: se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aplaude o Senhor, irmãos. Eu vou começar essa mensagem com uma ilustração. Toda atenção é pouca. Um certo homem, ele acabou de sair do seu serviço. Da onde que ele saiu, gente? Da onde que ele saiu? Ele saiu do serviço. E ele está indo em direção para a sua casa. Só que no meio dessa trajetória, desse trajeto, ele acabou sendo atropelado. Ele acabou sendo. E as pessoas que estavam perto se desesperaram. E disseram: rapaz, você está bem? E ele olhou para as pessoas e deu um grito: por favor, não chamem a ambulância. Não chame o quê? Não chame a ambulância. Mas disseram para ele: você está sangrando, você está todo machucado. E ele disse: não chame, por favor. Porque lá é onde eu trabalho. Porque lá é onde eu. E lá eles nunca me viram assim. Eles sempre me viram com as roupas como? Impecáveis, sem sujeira, sem nada de sangue. Rapaz, você está nessa condição aí de não conseguir se levantar e você está falando para não chamar a ambulância? Nós vamos chamar a ambulância. Então ele deu outro grito e disse: por favor, não chame a ambulância. Mas por que eu não vou chamar a ambulância, rapaz? Porque lá tem enfermeiras que trabalham junto comigo e o uniforme delas estão limpos. Eu iria sujar o uniforme delas. Começaram a pensar: mas quem em uma condição que está todo machucado, não consegue se mover, está sangrando e está falando para não chamar a ambulância? Não, nós vamos chamar a ambulância sim. Ele falou: por favor, não chame a ambulância. Mas por quê? Me dá outro motivo. Porque lá na recepção, a mulher, ela me conhece. E eu não estou com um cartão do meu convênio. Então eu vou acabar dando trabalho para ela. E ela não gosta, ela fica muito nervosa quando isso acontece.
você deve estar me perguntando, mas que ilustração maluca é essa? Esse é o retrato de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Escuta isso, toda atenção é pouca. Esse retrato é o de muitas pessoas dentro da igreja, que fazem parte daqui, mas em um dia desses saíram por aquelas portas e foram atropelados pelo pecado. E a pergunta que eu faço para você: se hoje você saísse daqui para ir para sua casa e acontecesse de você ser atropelado pelo pecado, o que você faria? Buscaria ajuda aqui na igreja ou em outro lugar? Porque no caso daquele homem, o lugar que ele menos queria ir era o lugar onde ele trabalhava, da onde ele fazia parte, onde ele estava diariamente, onde todos conheciam ele. E a pergunta é: para onde eu e você iria se fôssemos atropelados pelo pecado? Nós pediríamos socorro? Por favor, chame os meus irmãos, os meus amigos para me ajudarem. Porque o que acontece geralmente é o contrário. Quando alguém é atropelado pelo pecado, lá eles vão buscar ajuda em um bar, eles vão buscar ajuda em uma biqueira, eles vão buscar ajuda de qualquer pessoa lá de fora, menos das pessoas daqui de dentro. E a minha pergunta é: por que disso? Sabe por quê? O olhar que nós temos para a igreja, para a noiva do Senhor, não são bons olhos. A igreja deveria ser o retrato da parábola que Jesus pregou, sobre o bom samaritano, de um homem que foi espancado até a morte. Só que esse homem que foi espancado até a morte foi pego pelo bom samaritano e levado a uma estalagem. A estalagem. E o que era essa estalagem? Era um lugar onde ia cuidar das feridas daquele homem. A igreja tem que ser essa estalagem, aonde os feridos, os machucados, atropelados pelo pecado, entram por essas portas e aqui recebe remédio, aqui recebe cura, aqui recebe bom tratamento. Mas não é isso que as pessoas têm visto na igreja hoje em dia. E eu não estou falando de pessoas lá fora, eu estou falando de nós que estamos aqui dentro. A minha pergunta hoje é: por que nós reagimos como aquele homem atropelado? Sabe por quê? Porque falta-nos comunhão. Porque falta-nos, repita comigo, falta-nos comunhão, amizades aprofundadas. Como assim, Steve? Eu não entendi. Nos ensinaram que comunhão aprofundada, ou amizade aprofundada, onde eu abro o meu coração e rasgo a minha alma, conto das minhas fraquezas, das minhas lutas, das minhas tentações, é só para Deus que eu conto isso. Isso é o que nos ensinaram. Ou eu estou errado? Com o nosso semelhante nos ensinaram que eu tenho uma amizade, mas é uma amizade superficial. E isso acontece por causa de dois motivos. Primeiro, ou porque eles aprenderam assim, ou segundo, porque a nudez da alma seja talvez o maior desafio do ser humano ou do cristão, de apresentar o meu semelhante ao meu próximo.
Eu vou devagar para você entender. Eu não estou entendendo, Steve. Eu estou pregando sobre amizade. Escuta isso. Eu estou pregando sobre comunhão. Existe pelo menos 3 aspectos básicos de comunhão, de amizade. Básicos. Primeiro, qual que é? A amizade por circunstância. Quando que isso acontece? Na escola. Na escola você fez amizade? Quem fez a amizade na escola? Porque ninguém aqui é um ET, né, gente? Não é? Na empresa onde você trabalha, você fez amizade? Deixa eu ver quem fez amizade. Nós fizemos amizade. Mas a pergunta é: todas as amizades que você fez na escola, você trouxe para a sua vida? Correu atrás dessas amizades para continuar com elas? Foram amizades que aconteceram pela questão da circunstância. Lá na empresa você conhece um montão de gente, mas é todo mundo que você traz para casa? Que você conversa, bate um papo, abre o coração? Não, porque esse é um tipo de amizade de circunstância. Segundo tipo de amizade, por afinidade. Como assim? Os mesmos gostos. Eu, por exemplo, gosto do Marcelo, eu me identifico com o Marcelo, eu tenho afinidade com o Marcelo por causa da mensagem dele. Pela linha de pensamento, as coisas que eu vejo na Bíblia, eu vejo que ele prega, então eu tenho uma afinidade com ele. Eu tenho uma amizade com o Bruno, porque eu e ele gostam de futebol, e o time dele é do Corinthians e o meu também é Corinthians. Então nós temos uma afinidade. É, não é? Mesmo ele não estando naquelas coisas, né, gente? Ela é. Então isso se chama amizade por afinidade. Agora existe um terceiro tipo de amizade. Qual é esse terceiro tipo de amizade? É a amizade confiável, que é para quem nós abrimos o nosso, Deixa eu explicar uma coisa. Só que na igreja isso é muito superficial. Só qual é o tipo de amizade que nós tem? Circunstancial. Como assim? Nós estamos aqui na igreja, e por estar aqui, nós entramos pelas portas, e quem está abrindo e fechando aquela porta, dá a paz do Senhor. Então eu dou a paz do... Como é que você está, varão? Na benção? Estou na benção, glória a Deus. Ótimo culto, é assim ou não é? Temos amizade dentro da igreja por afinidade. Por quê? Nós temos a mesma fé. Nós temos a mesma... Eu vi o varão, está no culto aqui, glória a Deus, ô varão. Benção, hein? Você mora lá perto de casa, lá, vamos para a igreja junto? Esse é nosso tipo de amizade. Mas nessa noite Jesus está nos chamando para um tipo de amizade diferente, mais profunda. Para um tipo de amizade onde eu vou abrir o meu coração. Para um tipo de amizade onde eu vou conhecer e vou me dar a ser conhecido. E eu quero profetizar, se tiver uma mão levantada eu já vou profetizar. E eu profetizo que o Senhor, a partir de hoje, vai preparar na sua vida e na minha vida amigos confiáveis, com quem você vai dividir as suas dores, as suas lutas, as suas tentações e pecados. E ele e ela vai orar com você, vai guerrear com você, e você não vai caminhar mais sozinho. Aleluia, Jesus. Escuta isso. Escuta isso. Jesus, ele tinha amigos. Você sabia disso? Quem sabia que Jesus tinha amigos? Coloca João aqui para mim, João 11:11. Vamos ler alguns versículos? João 11:11. Vamos ler todos juntos. João 11:11. No 3. 1, 2, 3. O nosso. Coloca para mim João 11:11. Aliás, João 15:15. João 15:15. No 3. 1, 2, 3.
Mateus 26, 50. Mateus 26, 50. No 3. 1, 2, 3. Você sabe para quem que Jesus está falando isso daqui? Para Judas. Jesus está falando isso aqui para quem? Para Judas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus em algum momento na palavra de Deus mostra ele mentindo? Gente, de novo, na Bíblia em algum momento mostra Jesus mentindo? Falando de uma maneira hipócrita? Jesus era fingido? Jesus era fingido, gente? Então quando ele disse para Judas, meu amigo, é porque realmente ele tinha Judas como? Jesus, ele era verdadeiro. Judas não tinha ele como amigo e quis traí-lo com apenas 30 moedas, mas mesmo assim Jesus falou, Judas, eu te tenho como amigo. Escuta isso, eu não vou colocar senão vai muito tempo. Tem a tradução NVI aí? Não tem? Tradução NVI da Bíblia, não tem, né? Certo. Quem sabia que Davi... Alguém sabia que Davi tinha amigo? Davi, ele teve amigo. Repita comigo, Davi, ele teve amigo. Em 1 Samuel, verso 18, verso 3, aliás, capítulo 18, verso 3, vai nos falar que Jonatas, quem? Filho de Saul, era amigo de Davi. 2 Samuel, capítulo 1, verso de número 25 e 26, vai falar da lealdade de Jonatas a Davi, de amizade. A Bíblia está repleta de exemplos de amigos. E a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite: eu e você temos amigos? Se pergunte aí. Jesus em Mateus 26, verso 37 ao 38, ele está angustiado, e ele falou, Pedro, Tiago e João, vem aqui, vamos comigo aqui, vocês são os meus, vamos orar ali comigo, eu estou angustiado, orem comigo, por favor. Jesus está fazendo o que aqui, irmão? Ele está abrindo Jesus tinha amigo, Pedro, Tiago e João era amigo deles. A pergunta é, cadê o meu Pedro, o meu Tiago e o meu João? Você tem? Ou você só tem irmãos na igreja? Irmãos de igreja. A nossa relação, a nossa comunhão é tão superficial que eu não conheço a história dele, ele não conhece a minha história. As pessoas lá fora conhecem mais nós do que nós aqui dentro se conhecem. Peraí, que tipo de família somos nós? Que tipos de amigos somos nós? Hoje o Senhor, Ele quer aprofundar a minha e as tuas amizades. A partir de hoje eu profetizo que as nossas amizades serão amizades aprofundadas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a característica de amigo? Você sabe me dizer? Uma delas eu vou dar para você. É aquele que anda com nós em todo tempo. Tempos bons e tempos.
não é aquele que está no rolê e depois mete o pé e fala, se vira com o seu problema. Isso não é amigo, é colega de rolê. Vou dar outra característica para você de amigo. Amigo não é aquele que o tempo inteiro está batendo nas suas costas, falando, é isso aí, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Não, amigo é aquele que tem coragem de falar a verdade, mesmo sabendo que vai te ferir. O que ninguém do seu lado tem coragem de falar, o teu amigo, por amar a sua vida, ele te fala. Vou fazer a pergunta de novo, você tem amigos? Ou você só tem bajulador do seu lado? Porque nós precisamos de pessoas do nosso lado que vão dar um tapa nas nossas costas, mas vão falar, você está errado. A palavra de Deus não diz assim. Você está pegando um caminho que desagrada a Deus. Você sabe que esse final aí não vai ser um final bom. Você sabe o que Deus já te falou. Eu não concordo com você. Se você não voltar atrás, eu então vou contar. Isso é amigo de verdade, que te ama, que te puxa pela mão, que te ajuda a não cair no precipício. Vou te fazer a pergunta de novo. Você tem amigos? Ou você tem um montão de irmão de igreja apenas, que mal conhece você? Porque amigo conhece a minha mãe, amigo meu conhece o meu pai, amigo meu conhece a minha irmã, a minha esposa, os meus filhos. Você tem amigo na igreja assim? Que senta na tua mesa, come com você uma refeição? Rolamachúria candurabadagasúria. Mas eu profetizo, eu vou profetizar nessa noite, irmão. Eu vou profetizar nessa noite que a nossa igreja, da nossa geração, vai deixar de ser superficial, mas vai ser profunda como Jesus. Vai ter amizades profundas como Jesus tinha. Escuta, pastor. Obrigado. Um certo dia, eu não sei o que eu estava conversando com a minha esposa, com a minha costelinha, e eu não lembro que nós estávamos conversando. Não lembro bem o que de fato era, mas era algo relacionado a isso, há muito tempo atrás. Deus usou a vida dela. Hoje ela está sabendo, porque o Senhor me fez lembrar disso, meu amor. Nós estávamos na cama, e uma situação que nós estávamos vivendo, eu lembro que era uma situação. Ela olhou para mim e falou assim: Steve, você tem amigos? Eu não estava fora da igreja, gente, eu estava dentro da igreja, eu estava dentro. Pensa no irmão que estava lá, faz uma visita aqui, faz uma visita ali, ora, intercede, abre igreja, ora, dirige. Era assim. Mas ela olhou para mim e disse: Steve, você tem amigos? Eu olhei, eu pensei, eu contei aquele. Não é. Esse nós já foi jogar boliche, mas não é. Esse aqui, nós subimos um monte, fizemos um propósito. Não, mas não é. Não, meu amor, eu não tenho. Ela falou: pois é, eu tenho. Eu tenho pessoas que me conhecem, que sabem de fraquezas e falhas minhas. Aí você me diz assim: não, mas o meu melhor amigo, a minha melhor amiga é a minha esposa. A minha esposa é a minha melhor amiga, mas além dela, eu tenho outros amigos. Ou eu só vivo em função dela e da minha família? Não. Olha o tantão de gente, de irmãos que Deus me deu. Aqui, será que eu não tenho um amigo? Não é possível, irmão. Alaracoube da Candorabia.
Você me diz, Steve, mas pelo amor de Deus, o que tem a ver isso com a palavra? Tudo. Olhe para essa área da sua vida, e eu te pergunto, você tem amigos que está fechado com você? Você tem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra daquele eu vou te contar um fato aqui. Uma certa vez eu e minha esposa estava acompanhando um caso. E essa pessoa contou um negócio para nós. A gente geralmente, a gente dá muito exemplo de coisas que de casos que a gente já pegou. Mas a gente não fala o nome das pessoas, a gente não mostra, não expõe a pessoa. A gente dá caso para isso, abrir a mente de vocês. Estão entendendo? Para ficar claro isso aqui. Essa pessoa disse assim para nós: Steve, é o seguinte, chegou um certo dia da minha vida, como o meu casamento não estava bem, a gente já não tinha mais nada, vida marital a gente não tinha, dormia na mesma cama, mas tanto faz, tanto fez. Eu acabei conhecendo uma pessoa fora. Que dava atenção, dava carinho, falava comigo. Eu estava realmente apaixonada por aquela pessoa, e eu ia trair o meu marido. Até que eu decidi contar para uma amiga minha. A amiga dela olhou e falou para ela: deixa eu te falar, você acha que isso aí vai ser bom para você e para seus filhos? Quem vai ficar mal falado é você. Vão te olhar torto, vão falar um bocado de você. Posso falar o que aconteceu? Por causa de um conselho de um amigo, aquela pessoa não foi adulterar, não adulterou, não traiu o seu esposo, o seu cônjuge, por causa de um amigo que teve coragem de falar para essa pessoa e dizer: não faça isso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quantos conhecem a história de Davi aqui? Gente do céu, não, gente, não estou acreditando nisso não. Será que é verdade? Gente, eu vou perguntar de novo. Quantos conhecem a história de Davi aqui, gente? Aleluia, não, a igreja está... Escuta. Todos conhecem, eu acho que aquele episódio em que Davi se deitou com uma mulher que não era sua. Todos lembram desse episódio? A pergunta é: neste tempo, Jonatas estava vivo? Faz assim com o dedinho. A Bíblia não diz que Davi naquele tempo tinha amigo, mas talvez se ele tivesse um amigo tinha dado o conselho e falar: não se deita com a mulher de Urias, Davi. Não, você não entendeu. Se Davi tivesse um amigo e tivesse feito como essa mulher, ele ia falar: fulano, aquela moça lá está dando mole para mim, dá uma piscada, e eu não sei se eu vou para cima ou não. E eu tenho certeza que a informação, a palavra do amigo dele seria: não faz isso, você é segundo o coração de Deus, não faça isso. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso tempo e o nosso Brasil está cheio de profetas, mas falta-nos amigos. Estamos carentes de amigos. Profetas servem para quê? Para denunciar pecado, para trazer avivamento. E amigos servem para quê? Para dizer: não vai, eu estou aqui, dá a mão para mim, eu estou com você. Tem um montão de profeta entregando revelação. Você não precisa de mais uma mão na tua cabeça. Hoje a informação de Deus para nós é: eu e você precisamos de amigos. Eu e você precisamos de amigos. Eu e você precisamos de amigos. Deixa eu te dizer algo. Escuta, toda atenção é pouca. É melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Vou repetir isso. É melhor confessar a tentação do que confessar. Mas se eu e você não tem amizades aprofundadas, para quem que eu confesso?
para Deus. O seu único amigo é Deus. Coloca para mim Tiago 5,16, por favor. Tinha um montão de coisa, gente. A hora está voando. Tiago 5,16, olha o que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos, confessem os seus pecados uns aos, e orem uns pelos, para serem o quê? A oração de um justo é poderosa aí. Em outras traduções, a oração do justo pode muito em seus. Você já viu aquela pessoa que está doente, enferma, que todo mundo fala é espiritual, irmão, essa doença, essa enfermidade é muito espiritual, é um inimigo, é o diabo. E vem, ora, vem aqui na igreja, ora, vai ali na igreja, ora, a irmãzinha lá, ungida com o dom de curar, ora, nada acontece. Vai lá na Celso Garcia, ora, nada acontece. Sabe por que isso acontece? Porque esse é um princípio no mundo espiritual. E qual é o princípio? Eu preciso confessar pecado para ser curado de determinadas coisas. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Um homem foi colocado diante de Jesus. Um homem foi colocado diante de Jesus em um culto que ele estava fazendo. Aquele homem era paralítico. 4 amigos colocou ele diante de Jesus. Jesus falou para ele: perdoados são os teus, perdoados estão os seus. Por que Jesus disse isso? Porque o que ele estava vivendo naquela situação foi causada por causa de pecado. Porque em outros momentos Jesus não fala: perdoados estão os seus pecados. Jesus fala: seu olho se abre agora, levanta e anda, ser livre agora. Jesus só faz isso. Mas nesse momento Jesus diz: perdoados estão os seus. Depois ele fala: agora se levanta e anda, vai e não pratique mais essas coisas. Tem coisas que de repente você pode estar vivendo por causa de coisas que você está guardando com você. Steve, mas para quem que eu vou contar isso? Só para o pastor? Não. Você tem um irmão que é crente, um irmão que é cristão, que vai ter maturidade para te ouvir e vai orar com você. Porque a questão é a pessoa ser justa para quem você vai contar. E quem é justo? Aquele que aceitou Jesus e foi justificado pelo sangue de Jesus. Essa é uma pessoa justa, aceitou o sacrifício de Cristo. Essa é uma pessoa justa. Deus tem colocado pessoas ao seu lado, e Ele me trouxe para trazer essa palavra aqui para você nessa noite. E a palavra é: tem coisas que você está vivendo, é porque você está com medo de abrir o teu coração e contar o que está acontecendo com você, ou o que aconteceu. Irmãos, não é um caso, não é 2 casos, não é 3 casos que eu e minha esposa acompanham, são vários casos. E muitas foram as vezes que a gente vimos pessoas confessar pecados e ser curado de determinadas coisas. Tudo por causa de pecado. Eu acompanhei um caso de um rapaz crente, de um homem de Deus, que estava problema em pornografia, que estava problema estava um bom tempo na pornografia. Quando ele confessou o seu pecado, ele foi liberto. Nunca mais ele voltou a praticar aquele pecado. Sabe por quê? Ele estava em uma prisão. Eu peguei um caso uma vez de uma moça que estava onde? Há muitos anos, e ela vivia com culpa. Mas ela decidiu abrir o coração para mim e para minha esposa. Ela veio buscar ajuda. Depois que ela abriu o coração e nós oramos, sabe qual foi o resultado? A culpa foi embora, a vida dela hoje é outra. O problema é que o diabo coloca na mente das pessoas: se eu contar, como é que vão me olhar? Se eu disser, o que vão pensar de mim?
Entenda uma coisa, Jesus ele não te julga, confesse, é o diabo que está te segurando, te impedindo, para você não abrir o coração e ser livre. Jesus ele quer te libertar, Jesus ele pode e quer te curar, agora você tem que ter a atitude de ter amizades aprofundadas. Escuta isso, sabe qual é o problema? Que nós aprendemos a viver o Evangelho individualmente. Nós aprendemos a viver o Evangelho individualmente. Só que o Evangelho Jesus nunca nos ensinou a viver individualmente. Eu vou falar de uns textos para você. Escuta isso, Efésios 4:32. Olha o que vai dizer, olha o que ele nos diz. Para sermos amáveis uns para com os e perdoar uns aos. Efésios 5:21 nos diz para sujeitar-vos uns aos no temor de Deus. Colossenses 3:16 nos diz para ensinar, admoestar uns aos por meio da palavra, salmos, hinos, cânticos espirituais. 1 Tessalonicenses 5:11 nos diz para consolar e edificar uns aos outros. 1 Pedro 1:22 diz para amarmos uns aos outros ardentemente com coração puro. O Evangelho é ensinado a viver uns com os outros e não individualmente. O problema é que eu quero resolver o meu problema, e é isso. Eu dou o meu jeito e já era. Eu estou vindo na igreja, estou ouvindo a palavra e basta. A pergunta é: quanto tempo você está nessa situação? Você conseguiu sair? Ou está na mesma condição ainda? Aqui eu finalizo. Você sabe por que os consultórios de psicólogos e de psiquiatras estão lotados? Você sabe? Porque falta nos amigos. Uma psicóloga cristã, ela diz o seguinte, que de 10 pessoas que ela atende, de 10, 5 não precisaria estar ali, se tivesse um amigo para quem contar as suas dores, as suas dificuldades e os seus pecados. O problema é que a gente estamos fazendo o Evangelho se tornar individual. Então eu pago alguém para me ouvir que não me conhece, porque não vai saber desse meu pecado, dessa minha falha, desse meu erro. É alguém de longe. Mas a sua história, a sua situação não muda. Porque se não for uma pessoa justa para orar com você, isso é princípio bíblico, a sua vida não muda.